posição dele, porque eu fico pensando se esse jogo de retórica política, atacar o Bolsonaro, quer impeachment, não sei o quê, tem que posicionar. Eu não sei o quão isso é produtivo para a sociedade, entendeu? Porque eu acho que realmente o que vai mudar é os caras que pegam e falam, qual que é o problema que eu posso resolver? É esse? Então vão lá, vou fazer o que eu posso fazer. Porque se a gente fica sempre nesse de mudar o mundo e mudar tudo, não sei. Não, o Monark, eu acho o seguinte, se, por exemplo, você não tivesse a quantidade de fake news, de distorções, de mentiras que tem, tudo bem. Mas hoje a informação vem com muita narrativa, vem muito distorcida. Mas sempre veio, né? Mas hoje é mais. As pessoas que conseguem entender um texto, elas conseguem ver que ali tem uma maldade. Mas tem muita gente que não consegue ver que tem ali uma maldade, ou pior ainda, ela vê que tem uma maldade naquela notícia ali, mas é uma maldade que corrobora a agenda da pessoa. Exato. E então aí, ela endossa. Aí ela endossa. Exato. E eu vejo isso pra caralho o tempo inteiro na internet, cara. Como pode? Assim, é uns caras que... Bom, eu sigo todo mundo que tem alguma expressão, que tem alguma relevância e tal, e que eu quero saber o que tá todo mundo pensando, ainda que seja completamente diferente. Claro. Mas, pô, tem uns caras que eu vejo que são intelectualmente desonestos. Sabe? Não, isso irrita. Que é o cara que ele faz isso. Talvez não seja bem assim, mas corroboro o que eu tô dizendo. Ou então, assim, o lance do... Por exemplo, agora até talvez defendendo um pouquinho o Bolsonaro. O lance que ele falou lá da vacina que... não sei, pô, de repente eu vou virar jacaré. Pô, qualquer pessoa de bom senso vai ver aquilo ali e ver que ele falou aquilo ali num tom jocoso. Aí os caras pegam e... Caralho, o cara é tão burro que ele tá falando que as pessoas vão virar jacaré. Porra, não foi isso que ele falou, meu irmão. Pô, vai com calma. Não, também, não né? foi isso, mas assim, o problema é que esse é o problema. Por isso eu acho que a gente tem que ter formadores de opinião. Porque é o seguinte, a mensagem que ele passou ali, é óbvio que ninguém vai virar jacaré, mas a mensagem subliminar que ele passou é o seguinte... Cuidado com essa vacina. Não toma esse negócio que pode dar merda. Mas fala de um jeito que é condizente com a realidade, na minha opinião. Mas o que eu digo é o seguinte, é que o cara que... Tá todo mundo tomando vacina pelo mundo todo. Todo mundo tava aqui esperando, desde que começou o Covid, quando é que vai ter essa vacina? Quando é que vai ter a vacina? Aí tem a vacina. Todo mundo que é inteligente sabe que a vacina destrava a economia. Exato. Aí o cara fala, bom, aí cuidado com esse negócio aí, essa vacina aí, eu não sei o que, entendeu? É uma sacanagem dele. Ele tava por fora de como os contratos desse tipo são feitos no mundo. Que com aquela cláusula lá que ele tava falando contra. São feitos no mundo. Todo mundo aceitou a porra da cláusula, porque todo mundo aceita a porra da cláusula toda vez. Exato. Né? Eu acho que o Bolsonaro ele é meio incapaz. E não é só na vacina, isso aí eu aprendi com o Mandetta. Que não é só nesses contratos de vacina que tem essa cláusula. Tem essa cláusula uma porrada de coisa. Uma cláusula padrão. Não sei o quê, claro. Coisa. Pra proteger as empresas de vacina para não ser processadas até o infinito para milhões de pessoas que vão usar vacina. Senão você tem um passivo que você não consegue nem quantificar, porque é enorme. Você simplesmente não conseguiria fornecer o serviço. Você não consegue sem fornecer o risco de acabar morrendo. Porque se você não tem como precificar o risco que você vai tomar, como é que você pode entregar, você pode precificar o serviço que você vai prestar? Fica difícil. Fica difícil. Então, aí o que ele estava falando ali, para mim, é muito mais um atestado de ignorância do que qualquer outra coisa. Mas você concorda que ao falar desta forma, ele desincentiva as pessoas a tomarem vacina? Concordo. Que é a história do Trump nos Estados Unidos, que está crescendo lá os casos de Covid nos Estados Unidos. Por quê? Porque tem um pedaço do país que não quer se vacinar. E aí os caras já viram que a chance de morte é 13 vezes maior no cara que não é vacinado. Com certeza. Não, sem dúvida o Bolsonaro não dá pra dizer que o Bolsonaro ele tava defendendo a vacina. Eu sinto que ele é meio chucrão, o Bolsonaro. É tipo um cara do interior que nunca viu uma cidade grande, não viu um prédio, não entende como as coisas funcionam, tá ligado? Mas esse negócio que você Foi falou... uma indireta? Não. É porque tem um amigo aqui que é... Mas esse amigo nosso é muito mais inteligente que o Bolsonaro. Mas, Igor, eu acho que tem isso que você falou, é uma pegadinha que eu acho que às vezes a imprensa cai, a mídia cai, que ele fala uma coisa que é tão absurda que chama mais atenção do que chama mais a atenção, e aí mensagem. ficam batendo nesse negocinho
E isso acaba descredibilizando quem está o atacando. Fala, Sim, pô, mas você não viu que era uma exatamente. besteira? Isso, então, E o Bolsonaro entendeu essa porra. Ele entende, então tem que ir no Será? que é essencial. Isso ele no que entendeu. é essencial. De mídia, e não... o Bolsonaro é genial. De É. mídia, ele é genial. Agora, de país, gestor, ele não é muito bom. Mas ele entende a percepção das pessoas, ele sabe se conectar com o público. É. Vira presidente sem Ele ter é um essa... influencer. Ele é com mas certeza. assim, mas voltando, o que a gente tem no Brasil hoje? Um país que o meio ambiente está sendo totalmente atacado. Que a inflação a cada dia que sobe mais, falam em 10%, mas se for pegar a cesta básica é 30%, combustível já subiu muito mais, a economia já estão prevendo, a gente está aí há 40 anos quase sem crescer, os últimos 10 então não cresceu nada. E olha que interessante. Inflação recorde esse mês aí. Esse mês. E olha que interessante, o crescimento do Brasil, que foi quase nenhum nos últimos anos, 2/3 desse crescimento foi por conta do bônus demográfico, ou seja, a população cresceu, teve crescimento do PIB, normal, tem mais gente trabalhando, o negócio cresce. Isso vai acabar, porque a população vai parar de crescer. Então, Vai começar a envelhecer. vai começar não só vai parar e pode ter o efeito contrário, né? Então a gente tinha que estar fazendo o quê? Aumentando a produtividade, fazendo reforma administrativa, abrindo a economia, Investindo em tecnologia. investimento em tecnologia, deixando as pessoas terem um ambiente mais fácil para empreender. Isso não está acontecendo. Taxa de juros caindo, isso não está acontecendo. Está acontecendo o contrário. E não está nem no horizonte de Bom, E não está nem no horizonte de Com acontecer. certeza, não aprovam as reformas necessárias. É. Como que vai melhorar a situação no país se não tem reforma tributária, não tem reforma administrativa? Por exemplo, reforma administrativa. Tem um negócio na Constituição que fala que os funcionários públicos podem ser avaliados. E em função da avaliação você pode desligá-los. Isso está um tempão e nunca foi regulamentado. Agora, como é que você pode ter em algum negócio alguém que permanece lá independente do que ele entrega? Ruim, né? Não faz Isso sentido. daí é um incentivo gigante para eu ficar só mamando. É isso, são os Exato. incentivos. E o cara bom, o que o cara bom faz? Eu não ganho nada além do que deveria. Então, os caras bons ou se acomodam ou vai embora. É ruim até pra ele, né? Porque ele é ruim pra ele. Ele se estagna a falar, bom, se eu melhorar meu trabalho, eu não vou ganhar nada a mais. Eu não vou ser promovido. Pode ser até que eu corra algum risco por estar fazendo alguma coisa a mais. Então é melhor não fazer nada. Exato. Cara, é perverso. O sistema é perverso. Por isso que eu falo, tem que mudar essa porra. Por isso que, voltando lá, toda a história do Novo que eu comecei, por isso que estão as criancinhas no sinal jogando bola pra cima e vendendo chiclete. Apesar da gente pagar um monte de imposto, né? Trabalha isso, aquilo que eu sempre gosto de falar. 150 dias por ano para pagar imposto. É foda. Tu tem alguma chance de tu se candidatar? Eu tinha, lá atrás, o partido fez um convite, eu aceitei e depois eu voltei atrás, porque eu achei que o partido estava muito dividido, assim. Não dá para entrar numa guerra. Isso aí vai ser uma guerra. Assim, já durante 2018 já teve um monte de fake news e tudo, e assim, vai ter mais, agora vai ser uma guerra. Muito pior. Muito pior. Que agora todo mundo entendeu como é que funciona. Exatamente, vai ser pior. E assim, então você tem que partir, pelo menos dentro de casa, com a turma toda unida. Se não der para partir unido dentro de casa, inclusive porque é uma casa pequena ainda, aí não dá para ir. Por que o Novo não tem primárias? Não está previsto no estatuto. O que tem é a negócio da processo seletivo. Como é que são as primárias lá em tese? É o seguinte, hoje qualquer um pode se inscrever lá, tem algumas regras para você se inscrever, você pode se inscrever para ser candidato à presidência da República. Né? Óbvio que tem lá uns critérios, bom, o cara tem experiência, está alinhado com os princípios e valores do partido, algumas coisas assim. E aí tem uma convenção nacional que é formada por todos os diretórios do Novo pelo Brasil, que são 40 pessoas. E aí esses 40 é que votam, porque esses 40 é mais ou menos que nem o Congresso, esses 40 foram eleitos pelos diretórios municipais que foram eleitos pelos filiados, tá certo? Então esses 40 é que votam para eleger o cara. Confesso que eu não gosto muito desse sistema não, cara. Porque é a mesma coisa que a gente tem na política hoje em dia. Você tem um grupo de pessoas que mandam em tudo. Mas veja só. Mesmo que eles tenham uma representação democrática por terem sido eleitos por quem foi eleito, mas é a mesma coisa com a União Europeia hoje em dia. A União Europeia é o que quiser, um monte de burocrata que é eleito pelos burocratas que são eleitos pela população. E a União Europeia, ela cuida dos países europeus? Não, ela fode eles. Mas como é que eu acho que você faz? Assim, eu gosto da ideia de você ter algo representativo, porque não dá para sentar todo mundo numa mesa. Primeiro, nem todo mundo vai sentar. O outro risco que você tem, às vezes os que sentam são aqueles que têm interesses para puxar para si, não
os outros. Então, você tem aquela história que tem a minoria barulhenta, que é que tem interesse, a maioria silenciosa fica fora. Então, eu gosto da ideia da democracia representativa. Agora, você tem que ter possibilidade muito fácil de trocar essas pessoas. Hoje, o que a gente tem no Brasil? A gente tem uma democracia representativa, mas por tudo aquilo que a gente estava falando antes, trocar esses caras, substituí-los, é muito difícil, entendeu? Por exemplo, eu gosto de uma ideia, por exemplo, da história do recall, que é o seguinte, o cara vai ser eleito. Você vai ser eleito, você se candidata e você se compromete. Eu quero fazer isso. Meia dúzia de coisas, tá certo? Então, primeiro eu já sei o que você pretende fazer, se vale a pena eu te dar meu voto ou não. E depois, na prática, eu vou ver se você está fazendo ou não. Se você descumpriu, eu deveria ter o direito de dizer o seguinte, vamos chamar um negócio popular e, Monark, você fez 6 coisas aqui, fez nada. Seu mandato vai encerrar mês que vem. Você já ouviu falar de... Desculpa a todos. Você já ouviu falar de democracia líquida? Não, líquida? Como é que é a líquida? Tipo, tu cria um aplicativo com a tecnologia de blockchain, tá ligado? E aí você pega o voto como se fosse uma unidade de poder. E essa unidade de poder tu pode distribuir para um representante dentro do aplicativo, entendeu? E esse representante ele pode usar o teu voto para decidir as coisas que precisam ser decididas na estrutura burocrática. Você sinaliza ele como é que você gostaria que fosse a votação dele. Não, você põe ele como seu representante mesmo. E o voto que ele colocar no aplicativo conta como o seu voto, porque você colocou ele como representante. Eu votei nele nas urnas. Fui lá na urna lá, votei nele. O Monark votou, você votou, ele foi eleito. Tá certo. Então agora ele tá eleito lá. E aí ele vai agora decidir por nós as coisas que ele tem que decidir. Então, vamos lá. Ele vai decidir hoje... Orçamento quatro anual. paradas. 4 paradas ele vai decidir hoje. A primeira eu sei lá, não sei o que eu penso, então ele decide. A segunda eu concordo com ele. A terceira eu também não sei, mas a quarta eu quero que vote assim. Então, se ele não votar assim, na verdade, se ele não tiver inclinado a votar assim, eu tiro o meu poder representativo dele e eu mesmo voto assim. Naquele vota mas específico. Aí você vota no lugar dele? Não, você clica no aplicativo tá na certo. resolução que você quer, sim ou não. Tá isso. Certo. Mas no final, naquele dia, ele recebeu lá 500 votos de um jeito, 300 do outro, 500 a favor, 300 contra. Ele tem que ir nos 500 ou ele pode decidir o que ele quiser? Não, ele vai decidir o que ele quiser, só que... Ele tem uma sinalização sua. Não. Ele decide o que ele quiser, só que se você decidir o contrário, ele perde o poder da decisão dele. Por exemplo, ele representa... ele perde o poder da decisão dele. Por exemplo, ele representa 1 milhão de pessoas. Não, entendi. Isso aí é um bagulho que, assim, a gente na prática ia ter... tem quantos eleitores no Brasil? A gente ia ter o número de eleitores do Brasil de votos possíveis. Mas aí você tinha que dar um peso para cada deputado. Cada deputado ia ter um peso diferente de acordo com o poder que ele teve lá atrás, recebido. Exato. Cada deputado tem o poder de quantas pessoas clicaram para ser representante, para ele representar ele naquele voto, entendeu? Por exemplo, o cara votou, sei lá, legalização da maconha. É uma pauta que eu gosto, é simples. Sim ou não? Eu sou a favor, óbvio. Só que eu coloquei no meu aplicativo, para me representar, um deputado que é contra essa parada. Só que as outras coisas que ele faz, eu concordo. Então eu deixo ele votando lá, eu não ligo para essas outras coisas. Só que nessa específica, tá rolando a votação, ele votou contra, só que eu votei a favor. Aí imagina que ele tem 1 milhão de pessoas que colocaram ele como representante. E aí ele votou contra. Só que metade das pessoas que colocaram como representante foram no aplicativo e votaram a favor. Daí o peso dele, que seria de 1 milhão de votos, virou 500 mil votos. Nessa como se fosse... mas o que eu tô dizendo mas aí você teria que mudar, porque hoje os caras não têm peso a votação deles. Não, teria que mudar tudo. Teria que mudar tudo. É como se todas as votações fossem plebiscitos com xerifes. Eu gosto da ideia de plebiscito para certos temas. Eu tenho medo desse sistema, é o seguinte, porque... Quem que vai participar? Todo mundo vai participar? Todo mundo vai participar, menos quem não quiser. E a outra coisa é o seguinte, tem que ter um sistema tal que o cara saiba também o custo. Porque é o seguinte, vamos aumentar o Bolsa Família de 300 para 800 reais? Acho ótimo. Mas e aí? O dinheiro vem de onde? Não, com Entendeu? certeza. Então tem que ter só um pouco dessas coisas. Porque pode ter umas votações que acaba indo para um lado que populista não é da coisa. Populista, entendeu? Mas a gente tem que confiar na população, eu acho. Mas assim, em tese... Bom, esse é um problema, porque olha só... Eu quis ser onde eu gasto meu dinheiro o nosso também, questionamento qual é? Os mandatários eleitos são ruins, porque a gente escolhe mal. Não só isso.
Tá Porque certo? o Então, sistema- a minha não, mas não é só preocupação isso, cara. se você traz porque só para a o gente tema não- específico, será que isso não amplifica o problema? Não acho. É isso só que a gente tem que pensar. Por isso que eu acho que o plebiscito, eu gosto da ideia de começar com alguns plebiscitos, porque você treina, você faz o exercício do negócio, entendeu? E põe mais gente para participar. Então, vamos fazer um plebiscito aí. Vamos votar pelo fim do dinheiro público para partido político? Vamos. E aí, vamos lançar esse plebiscito? E Vamos. aí, com esse plebiscito, chegar lá no Congresso e falar aí. Porque esse é um tema que é difícil eles votarem, porque é contra o interesse deles. Mas vamos tirar exatamente, tira o Congresso dessa jogada. Dá o poder para a população. O Congresso está indo contra, a população vai lá pessoalmente e fala: pô, o meu representante não está votando como eu quero. Então, nesse voto aqui, foda-se meu representante. O que vai contar é o que eu quero. Entendeu? Pensa, por que a política é representativa hoje em dia? Porque lá em 1500, quando você queria passar uma decisão, por exemplo, tá Você eu... derrubou 3 vezes e botou no mesmo lugar. eu e o Igor e você aqui, a gente tem uma cidade. E aí a gente tomou uma decisão, só que a gente vai comunicar pro nosso cara lá, que é presidente lá em Washington. Como que a gente vai fazer? Tem que a gente chegar a uma decisão muito difícil sem tecnologia naquela época, tinha que conversar Exato. com todo mundo. E aí depois tinha que pegar isso, mandar de cavalo, ia demorar meses pro cavalo chegar em Washington, e aí sim o cara ia saber. Ou seja, isso impossibilitava a governança. Mas a gente acabou com essa limitação agora com a tecnologia. A gente consegue mandar uma mensagem para Washington agora, instantaneamente. A gente consegue se reunir milhões de pessoas virtualmente. O que eu tenho medo, Monarca, é o seguinte, é porque quando o cara vai tomar uma decisão, ele vai fazer algumas coisas, talvez, e vai ter que deixar de fazer outras por causa disso. Eu acho que o fato da gente ter um parlamento é uma evolução. Mas a gente vai ter o parlamento nessa questão. Você vai ter os caras que vão ser eleitos para representar. A questão é que você não vai ter que esperar 4 anos para eleger eles. Você pode eleger eles instantaneamente. Entendeu? Esse negócio de ter 4 anos é porque, porra, imagina você ter que de toda hora mandar vários cavalos para fazer as eleições. Mas o não problema dava. é que você vai tornar tudo plebiscitário. Tudo quem vai decidir é a maioria. Isso é, assim, tem que ter cuidado, né? Mas não é já assim? Em tese, não, né? Porque tem caras que defendem as minorias já, senão tudo é a maioria. Então, a maioria sempre vence. É claro que a gente vai ter Você a entendeu? constituição desse sistema que vai falar assim, ó, você não pode passar, não pode nenhuma lei passar que afete esses direitos humanos. A gente vai ter um sistema que vai basear a forma com que a gente chega nas decisões. E esse sistema tem que ser bem feito. Essas regras elas têm que ser bem feitas. Tem que ser perfeito. E você, por exemplo, tem que garantir que todo mundo tem acesso a essa tecnologia, Sim. todo mundo, quer dizer... Não estamos falando de algo para implementar amanhã. porque não Por dá. isso é que Mas eu em 10 gosto anos do dá. conceito da gente começar com plebiscito. Tem É muitos legal, temas é que legal. são relevantes, falou, ó, Legal. e especialmente Plebiscito é muito esses legal. temas que a gente falou aqui agora, que é o seguinte, a turma que tá lá, por exemplo, fosse fazer uma reforma política, eu faria algumas coisas. Dinheiro público acabou. Montar partido, quem quiser monta. As coisas básicas, tem que ter lá 100, vamos arredondar para 100, tiro esse 1, entendeu? Coisas mínimas, Tudo online, básicas. tudo digital. E digital básico que pode fazer, que ir registrando no cartório, está feito e pronto. Se uma empresa, se um cara ali, junto com outro amigo e mais 2, conseguem criar uma porra de um sistema de blockchain, como é que o governo não consegue? Exato. Então, Porra. assim, aí você começa a dizer o seguinte, porque são regras. O que a gente tem que fazer? Essas regras é para a gente ter, no ambiente político, o livre mercado funcionando. Qual é o nosso problema? No ambiente político não tem o livre mercado. E quem determina as regras são os caras de lá de dentro. Então, é aquilo que eu falei, é a mesma coisa. Vamos montar uma padaria aqui? Vamos. E nós vamos já fazer um sindicato e vamos determinar quais são as regras para abrir padaria. Só pode abrir padaria se for para abrir no Brasil todo. Padaria vai ter que ter no mínimo 50 funcionários. Padaria pequenininha não recebe dinheiro, só a gente que recebe. E eu ainda vou te falar quanto que recebe. Quanto que recebe. Ou seja, ninguém vai querer montar padaria. Seus problemas acabaram. No dia seguinte você põe o sanduíche no preço que você quer. Exatamente. Porque, então, assim, no Brasil é um pouco isso. Aí o cara põe quem é que ele põe de candidato? Quem ele quiser. Não tem o outro para competir mesmo. Pô, o primeiro plebiscito podia ser a mudança no sistema político, então, né? Eu acho que o primeiro devia ser esse. Facilitar a criação de partido e acabar com o dinheiro público. Mas isso, um choque de livre mercado Se um dia você na quiser política. lançar um plebiscito, sabe que o FOO vai te ajudar nesse sentido. É. Mas Então, os plebiscitos, esses plebiscitos aí, o que acontece também é que, como a regra, do jeito que a regra tá disposta, os caras podem só cagar e andar, não é? Mas aí, com pressão popular, hoje, aí a pressão popular da internet, porque senão, se a gente não acreditar na pressão popular da internet, o aplicativo nasce morto. Não, mas é o que o aplicativo ele tinha que ser do governo. Entendeu?
Porque Não, tinha que ser. Não é, o aplicativo não tinha que ser um negócio terceiro. Tinha que ser o governo. A gente mudou nossa Constituição. Não, tudo bem, mas... É diferente agora. mas- Constituição digital, democracia líquida, pica. Mas o Monark, pensa só. Igual no O que a gente... Civilization. Mas, Igual no mas Civilization. a gente voltou na mesma armadilha que a gente tem hoje. Nós estamos aqui dizendo o seguinte, a gente quer reduzir o poder dessa turma, porque essa turma está lá fazendo besteira há muito tempo e a gente não consegue mudar. Qual é a maior resistência que a gente vai ter? Óbvio, da turma que está lá. Eles mesmo. Tá certo? Então, não adianta a gente ir já dizendo o seguinte, você não vai ter mais poder nenhum. Agora é um aplicativo que... Vamos pelas bordas. Qual é a borda? Vamos começar. trazer... Primeiro a gente quer trazer concorrência. Não vai diminuir o teu poder. Só vamos trazer mais concorrência. Você é contra a concorrência? Por quê? Por que você é contra? Porque O cara tu vai é dizer- ruim? É por isso que tu é contra a concorrência? É. Porque você é um lixo? Entendeu? Mas essa é Então, uma assim, estratégia- o argumento, eu acho que tem que ter uma estratégia, que foi isso que a gente quis fazer no Novo. Qual foi o conceito do Novo? Vamos montar um partido inovador, tá certo? Que vai começar dizendo o seguinte, bom, como é que é? Assessor. Quantos assessores tem aqui em São Paulo? 20? Quantos vocês usam? 6. Aí no Rio, 17. Quantos vocês usam? 6. Aí os outros partidos vão começar, os outros eleitores deveriam chegar e dizer assim, vem cá, deixa eu entender. Fulano, você que eu elegi aí, quantos caras você tem? Eu tenho 20. Falou, mas vem cá, por que o cara do Novo faz a mesma coisa que você e só tem 6? E economiza um monte de dinheiro? Tá certo? A gente tem que deixar esses caras incomodados. Agora, qual é a reação natural, e a gente sofre isso um pouco no Novo, é o seguinte, o cara começa a querer mostrar que não, mas ó, o Novo tem esse problema, o Novo já nasceu velho, porque ele quer tirar a referência boa que tem. Por isso o nosso desafio é ainda maior, porque acontecendo qualquer coisa, o partido... o cara do Novo gastou dinheiro aí, comprou um Drops aí com... Ó os caras gastando dinheiro aí. Entendeu? O outro gastou 2 milhões para fazer um evento. Ninguém fala, mas como a gente se compromete com algumas coisas, por quê? Porque a gente quer ter uma marca, o ônus é maior. Mas assim, essa emparedada que você tem que começar a dar nos políticos é que tem que ser o processo. Agora, a população tem que participar. Você entendeu? Eu não acho que você desembocar num negócio mais simples, tudo bem, mas desde que você tenha essa consciência, sabendo que vai ter resistência dos caras. Tem Eu um entendo, lugar mas- pra começar. Tem um lugar pra todas começar. as coisas que são revolucionárias. Com assim. certeza. Não, É eu, isso. eu acredito que, inclusive, a gente vive num universo que mudanças radicais são raras e muitas vezes dolorosas. Eu sempre vejo isso. O problema dessa estratégia de chegar lá, entrar lá e mudar de lá por dentro é que, pensa, tu tá chegando lá e tu tá se comprometendo a jogar um jogo que o cara tá jogando há 35 anos e ele é dono de todas as cartas e de todos os dados, tá ligado? Eu não sei se a gente ganha o jogo entrando no jogo. Mas, por exemplo, o Novo não existiria se não houvesse mídia social, Pode crer. tá certo? Então, a tecnologia ajuda muito a gente nesse processo. Então, É, isso que é A fundamental. gente tava conversando antes aqui, você falou, tipo, tem que ter políticas, renovação na política pra gente ter mudança. Aí eu já falei, eu nem acho que as mudanças vêm da política, política como a gente diz, dos representantes, a política que acontece em Brasília e no Congresso, caralho. Eu acho que a maior mudança, as maiores mudanças da sociedade benéficas vieram em decorrência da tecnologia. Da tecnologia, não tenho dúvida. E do mercado. Ah. E do mercado. Porque foram as pessoas que falam assim, pô, tô num sistema aqui, capitalista, ok. Como que eu ganho dinheiro nesse sistema? Eu preciso fazer algo útil pra alguém. Porque, mano, é assim que você ganha dinheiro nessa vida. Você tem Claro. que fazer útil pra alguém. Você tem que Exato. ser útil na sociedade. Você tem que fornecer um bem, um serviço. E essa dinâmica é o que fortalece a nossa sociedade. Porque você coloca um sistema que obriga os cidadãos a pensar numa forma de ser útil. O ser humano não nasceu pra querer ser útil pra caralho. A gente Não. nasceu pra querer ficar de boa, mano. Essa é a verdade. Você quer ser remunerado pela sua utilidade. É isso. Exato. Né? Você é útil, você quer ser remunerado por Verdade. ele. Agora, por exemplo, esse negócio de tecnologia, inclusive, se você consegue implementar dentro do Estado um governo mais digital, você acaba com burocracia, diminui corrupção, torna a vida do cidadão mais simples. Esse é outro problema. A digitalização do serviço, a tecnologia, vai diminuir o espaço para venda de serviço, para aquele, venda da facilidade. Sim. Então, esse é outro negócio que tinha que ter também, mas assim, E por isso que não anda essa por parada. isso que anda pouco, anda muito pouco. É foda, né, cara? Você realmente tá muito fiel ainda às suas convicções políticas, você ainda tá energizado, 10 anos aí que você tá nessa luta.
O Monark, cansa, né? Cansa. E assim, não, o que aconteceu, na verdade, mais recente, depois da campanha, assim, eu nunca fui figura pública, e nunca gostei desse perfil de ser figura pública. Sim, eu te entendo. Não tem nada a ver com o meu perfil, né? Eu falo que eu só fiquei famoso porque eu não sei ganhar dinheiro sem isso. Exato. E assim, eu fui meio senso de missão. Eu falei, bom, o que tem que fazer para esse negócio funcionar, né? Então eu estou muito nessa linha. Agora, é difícil, não é fácil, não. Tu já não pensou em falar, pô, fiz meu trabalho aí, 10 aninhos, o novo tá aí, caletei 1 milhão de assinaturas nessa porra, tem o governador aí, tem deputado federal, tem não sei o quê, tô bem, a cultura tá aí, vou pra Bahamas, vou pra, sei lá, mas Ilhas eu Maldivas. Não, porque eu acho que a gente ainda tem um processo de consolidação da cultura. Acho que o novo está bem no início. Eu acho que ainda tem muitos desafios. Ainda tem uma curva de aprendizado aí que é grande. A gente está